Olá pessoal, tudo certinho? Meus queridos, eu peço que vocês peguem a apostila 2 na frente 2, tá? E abram na página 69. Vamos falar um pouquinho de poliedros, tá? O que são poliedros, gente? Poliedros são corpos geométricos, tá? Que têm os lados sendo formados por polígonos que podem ou não ser regulares, tá? E esses caras, eles podem ser o quê? Eles podem ser convexos ou côncavos. Álvaro, como assim? Um poliedro convexo é um corpo geométrico fechado, tá? Ele não tem abertura nenhuma, ele não tem entrada nenhuma. Já um poliedro côncavo, gente, ele é um corpo geométrico fechado, tá? Então imagina assim, ó, um corpo geométrico fechado com vários polígonos formando os seus lados e um corpo geométrico aberto com uma certa abertura, tá? Vocês conseguem ver certinho essa diferença na página 70, tá? Na página 70 e na página 71, tá ok? Então fica mais fácil de vocês visualizarem a diferença entre um poliedro côncavo e um poliedro convexo, tá? Mas o que é um poliedro, afinal de contas, pessoal? Poliedro, como o próprio nome diz, poli são muitos, edros são lados, ou seja, é um corpo geométrico que possui o quê? Que possui vários lados, tá? E os lados desse cara, eles podem ser polígonos regulares ou polígonos irregulares, mas sempre vão ser polígonos, certo? Então, olha só, quando eu vou analisar um poliedro, deixa eu abrir uma aqui mais simples, eu tenho que saber quais são as características e quais são as partes dele, tá? Cada lado do meu poliedro eu vou chamar de face, tudo bem? Cada ponta que eu tiver no meu poliedro eu vou chamar de vértice e o encontro de duas faces, essa quina aqui, essa popular quina, é o que nós chamamos de aresta, tá ok? Então aresta é sempre o que? É sempre o encontro de duas faces em um poliedro, tudo bem, gente? Então é importante que você saiba quais são as partes de um poliedro, tá? Lembrando que um poliedro ele pode ser formado por várias formas geométricas, tá? Nós temos aqui, por exemplo, uma pirâmide de base quadrangular, onde quais são os polígonos que formam ela? Ó, eu tenho um quadrado e eu tenho quatro triângulos, certo? Álvaro, mas eu posso ter formas diferentes? Posso, ó. Eu posso ter esse camaradinha, desculpa, esse camaradinho aqui, ó. Ele é formado por quem? Vamos ver os polígonos que formam ele, ó. Eu acabo tendo o que? Eu tenho um hexágono, eu tenho quatro quadrados e eu tenho os demais, as demais faces sendo todas faces triangulares. Tudo bem? Então, sempre que eu vou lidar com poliedro, eu preciso saber quais são as partes dele. Tudo bem? Mas quando eu vou falar de poliedros, eu tenho que levar em consideração esses carinhas aqui, ó, que são os poliedros de Platão. Isso está na página 73 do material de vocês, tá? O que são esses poliedros de Platão? São os poliedros mais importantes de toda a geometria espacial. Por quê? Porque eles são os cinco poliedros que Platão desenvolveu tentando explicar a arqué, que era o elemento que dava origem a tudo que existia, tá? Quais são as características desses poliedros? São cinco e somente cinco, tá? Eu só tenho cinco poliedros de Platão. Outra coisa, todas as faces desses poliedros são iguais e são formadas por polígonos regulares. Então, todas as faces que eu tenho em um poliedro de Platão sempre vão ser iguais, tá? E todas elas vão ser formadas por polígonos regulares. Outra coisa, eu só vou ter nos poliedros de Platão faces triangulares, quadrangulares ou pentagonais. São esses três tipos de faces que eu vou ter nos poliedros de Platão, tudo bem? Importante, ó, de cada vértice sempre partem o mesmo número de arestas. Sempre vai partir a mesma quantidade de arestas de cada vértice do meu poliedro, gente. Isso é importantíssimo. Por quê? Se eu tenho um poliedro regular, que é no caso dos poliedros de Platão, o que vai acontecer? De todos
de todos os vértices sempre vão partir a mesma quantidade de arestas, que é o que não acontece aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho um vértice que estão partindo uma, duas, três, cinco arestas, certo? E daqui, ó, se eu pegar esse vértice aqui, estão partindo quatro arestas, tá? Então essa que é a diferença. E outra coisa, eles respeitam a relação de Euler. O que é a relação de Euler? A relação de Euler é a relação matemática que explica a quantidade de faces, de vértices e de arestas existentes em um polígono euleriano, tá? Em um polígono convexo. Existem alguns polígonos côncavos que vão se enquadrar nisso, tá? Mas a grande maioria, 99% desses polígonos, vão ser polígonos convexos. Belezinha? Então, olha só, pessoal. Quem são os poliedros de Platão? São esses aqui, ó. O hexaedro regular, o tetraedro, o octaedro, o icosaedro e o dodecaedro, tá? Vamos dar uma olhadinha neles aqui, ó. Quem é quem? Ó, o tetraedro, ele vai ser o quê, pessoal? Ele é uma pirâmide de base triangular, tá? É uma pirâmidezinha. E é formado por quatro triângulos equiláteros, tá? Então, eu tenho quatro triângulos equiláteros que formam o meu tetraedro regular, tudo bem? Eu tenho o hexaedro, que é o cubo, tá? O hexaedro vai ser formado por quem, pessoal? O hexaedro é formado por 6 faces quadrangulares, belezinha? Eu tenho também o octaedro. O que é o octaedro? O octaedro é o poliedro formado por 8 triângulos equiláteros. Olha como ele vai se fechando aqui, certo? Então eu tenho 8 faces triangulares, beleza? Eu tenho o dodecaedro. O que o dodecaedro tem, gente? O dodecaedro tem 12 faces pentagonais. Tá? Deixa eu abrir ele aqui bonitinho, certinho, ajeitar a planificação dele. Pronto, ó. Eu tenho 12 faces que são pentagonais, ok? E, por último, eu tenho o icosaedro. O icosaedro, ele tem 20 faces que são triangulares, pessoal. Olha como ele vai se encaixando ali, certo? Então, o icosaedro, em alguns jogos, ele aparece até como dado, tá? Um dado de 20 lados. Então, o que vai acontecer? O icosaedro é um poliedro de Platão que tem 20 faces triangulares. Beleza? Tranquilo? Então, quando a gente está falando de poliedros, eu tenho que saber principalmente quem são e quais as características dos poliedros de Platão. Lembrando que na página 73 do teu material tem todas as informações. Quantidade de faces, quantidade de arestas, quantidade de vértices, tudo aquilo que você precisa saber dos poliedros de Platão. Belezinha? Tranquilo, gente? Olha só, anteriormente nós tínhamos falado da relação de Euler. Então vamos ver o que é essa relação de Euler. A relação de Euler, ela garante uma proporção, tá? Uma relação direta entre as quantidades de faces, de vértices e de arestas em todo poliedro que for convexo e regular, tá? Álvaro, mas alguns poliedros que não são convexos regulares podem atender essa relação de Euler? Podem. É mais difícil, mas pode acontecer. Em via de regra, nós dizemos que eles são o quê? Que eles são poliedros regulares, tá? E convexos, que a gente tem certeza que vai fechar todas as relações. Então a relação de Euler, pessoal, vai acabar sendo quem? Ó? Vai acabar sendo a quantidade de faces mais a quantidade de vértices igual a quem? A quantidade de arestas mais 2. Tranquilo? Belezinha? O que acontece, pessoal? Como é que eu vou saber a quantidade de arestas do meu poliedro? Tenho como saber isso? Eu tenho como saber. Por quê? Muitas vezes o meu poliedro não vai ter somente um tipo de face, ele vai ter mais de um tipo. E toda aresta, ela pega o quê? Ela pega sempre duas faces, tá? Então vou acabar tendo quem? Ó, face 1. O primeiro tipo de face que nós temos, por exemplo, tem um poliedro que ele tem faces triangulares e quadrangulares. Então, ó,
vamos supor, eu tenho 5 faces que são triangulares, tá? Então, 5 vezes a quantidade de lados que tem num triângulo são 3 lados. 5 vezes 3, mais. Eu tenho 2 faces que são quadrangulares. Então, 2 faces vezes a quantidade de lados que eu tenho, que são 4 lados. E assim sucessivamente. Álvaro, eu não entendi. Beleza, não tem problema. Daqui a pouquinho a gente vai começar a resolver os exemplos. Vai ficar mais claro o que você tem para fazer. Beleza? E, gente, lembra que nós estudamos no primeiro ano a soma dos ângulos internos de um poliedro? Aliás, de um polígono, desculpa, poliedro é agora. A soma dos ângulos internos de um polígono? Pois então, o que acontece? Eu posso fazer a soma dos ângulos internos de todas as faces de um poliedro. E essa relação vai ser dada por quem? Por 360, que multiplica a quantidade de vértices menos 2. Então, nota que a relação das arestas e a relação da soma dos ângulos das faces do teu poliedro estão diretamente ligadas a quem? Estão diretamente ligadas a essa relação de Euler apresentada inicialmente. Belezinha? Tranquilo? Então, assim, gente, a ideia é basicamente que você utilize essas 3 relações aqui para resolver os exercícios que envolvem poliedros. E como é que são esses exercícios? Vamos dar uma olhada. Ó. Exemplo 1. O que está dizendo ali? Está dizendo o seguinte. Um poliedro convexo é formado por 20 faces triangulares. E eu quero saber a quantidade de vértices. Malva, mas tu só me deu a quantidade de faces. Beleza, se eu te der a quantidade de faces, é mais do que o suficiente para que você consiga saber a quantidade de vértices. Como é que vai ser isso? Ó? Vamos analisar com o professor assim, gente. A letra está feia, mas dá para entender. Vamos lá. Eu tenho 20 faces triangulares. Qual é a minha quantidade de faces? 20. Show de bola. Vamos pensar com o professor o seguinte. Como é que eu vou saber a quantidade de arestas? Lembra da fórmula que eu te mostrei aqui das arestas? Vamos aplicá-la agora. Ó, eu tenho 20 faces, tá? Sendo que cada face tem 3 lados. Eu vou fazer o quê? Eu multiplico a quantidade de faces pela quantidade de lados que essa face aparece. Essa face apresenta, desculpa. Quantidade de vezes que ela aparece pela quantidade de lados que a face tem. Beleza? Multiplico e divido por 2. Por que eu vou dividir por 2? Porque cada aresta sempre comporta 2 faces. Tá ok? Então, ó, 20 vezes 3 vai dar 60. 60 dividido por 2, vou acabar tendo quem? Eu tenho 30 arestas. Tudo bem? Se eu sei a quantidade de faces, eu sei a quantidade de arestas, basta que eu aplique aonde? Na relação de Euler. Tudo bem? Então, ó, vou acabar tendo o que, pessoal? Face, que são 20, mais a quantidade de vértices, que eu não sei quanto que é, igual a quantidade de arestas, que eu já encontrei, que são 30, mais 2. 20 mais V igual a 30 mais 2. 20 mais V igual a 32. Vou acabar tendo 12 vértices. Ok? Então, é usar todas as relações que você tem para saber as informações que estão sendo te pedidas. Normalmente os exercícios vão te dar a quantidade de faces e vão acabar pedindo a quantidade de vértices. Beleza? Entendido? Ó, exemplo 2. Um poliedro convexo possui 2 faces triangulares, 2 quadrangulares e 4 pentagonais. Logo, a soma dos ângulos internos de todas as faces é. Se eu bem conheço vocês, como eu conheço, eu sei que já tem gente com o braço cruzado, olhando para o computador, pensando assim, ó, começou. Tava bom demais para ser verdade. Parece que eu estou vendo as pessoinhas falando isso. Eu chego a escutar a voz de algumas pessoas falando isso. Pensando assim, meu Deus, o Álvaro já enlouqueceu. Sim, quando nós ficamos montando a aula, nós ficamos imaginando quais são as reações de vocês. Mas vamos lá, meus queridos, vamos resolver essa coisa. Ó. Então, olha o que nós temos aqui. Eu sei que eu tenho 2 faces triangulares, 2 quadrangulares e 4 pentagonais. Somando tudo, quantas faces eu vou ter? Eu acabo tendo 8 faces.
Tudo bem? Álvaro, mas se eu sei a quantidade de faces, dá para descobrir a quantidade de arestas? Dá. E nós vamos usar a fórmula que eu te mostrei antes. Ó. Como é que vai funcionar a quantidade de arestas? Você vai ter o seguinte. Eu tenho duas faces triangulares. Então, eu tenho duas faces, sendo que cada face apresenta 3 lados, certo? Mas eu tenho duas faces quadrangulares. Duas faces, sendo que cada face apresenta 4 lados. Tudo bem? Mais 4 pentagonais, 4 faces, sendo que cada face apresenta 5 lados. Então aqui, gente, quando eu tenho mais de um tipo de face, eu multiplico a quantidade de faces que eu tenho pela quantidade de lados, mais a quantidade de faces pela quantidade de lados, mais a quantidade de faces pela quantidade de lados. Olha o que nós temos aqui, ó. Vou acabar tendo 6 mais 8 mais 20, que vai dar 34. 34 por 2, que vai dar 17. Ou seja, eu tenho 17 arestas. Belezinha? Se eu sei a quantidade de faces e se eu sei a quantidade de arestas, dá para descobrir o quê? Dá para descobrir a quantidade de vértices. Jogando na minha fórmula de Euler, na minha relação de Euler, face mais vértice igual a aresta mais 2, eu acabo tendo o quê? Eu acabo tendo 11 vértices. E o que o exercício estava pedindo? O exercício estava pedindo a soma dos ângulos. Vou aplicar o quê? A relação da soma dos ângulos. Ó. A soma dos ângulos é quem? 360, que multiplica a quantidade de vértices menos 2. Se eu tenho 11 vértices, menos 2 vai dar 9. 360 vezes 9, que vai dar 1240 graus. Tá? Então, a maioria dos exercícios, eles acabam se repetindo. Eles acabam sempre te pedindo a mesma coisa. Tá? Mas todos eles vão seguir praticamente esse esqueminha de resolução aqui. Belezinha? Para encerrar, pessoal, para vocês poderem já fazerem os exercícios. Determine o número de vértices de um poliedro convexo que tem 8 faces hexagonais, 6 faces octagonais e 12 faces quadrangulares. É a mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Ó, eu tenho 8 faces hexagonais, 6 octagonais e 12 quadrangulares. Somando todo mundo, eu vou ter o quê? 26 faces. Quero saber quantas arestas eu vou ter. Vamos lá. 8 hexagonais, 8 faces que têm 6 lados. 6 octagonais, 6 faces que têm 8 lados. 12 quadrangulares, 12 faces que têm 4 lados. Multiplicando todo mundo, somando e dividindo por 2. Fazendo as continhas, eu vou acabar tendo quantas arestas? Eu tenho 72 arestas. Beleza? Então é o seguinte, gente. Olha só. Sei a quantidade de arestas e sei a quantidade de faces. Basta fazer o quê? Joga na relação de Euler. Vou chegar a que conclusão? Que eu tenho 48 vértices. Belezinha? Tranquilo? Gente, peço que vocês façam as anotações. Se necessário, assistam a explicação dos exemplos novamente, tá? Na próxima aula de hoje, que o aplicativo liberar para vocês, vai estar a relação de exercícios que eu quero que vocês façam, tá? Eu preciso que esses exercícios eles sejam registrados via WhatsApp e que vocês encaminhem para mim para que eu tenha controle, tá? Não esquece de fazer as anotações lá no comentário com o teu nome, somente o teu nome, gente, tá? Porque nós vamos fazer a chamada eletrônica depois, ok? Então, paramos hoje por aqui, tá? Bons estudos, façam os exercícios, qualquer dúvida pode perguntar, ok? Até mais, gurizada. Bons estudos, bom empenho aí e bola para frente, que daqui a pouco nós estaremos juntos em nossas aulinhas e eu batendo no quadro com muita força. E quebrar aquele quadro. Beleza? Até mais.